Queridos, hoje essa palavra, ela na verdade é uma resposta a um clamor do que aconteceu ultimamente. Eu sei que passam pelas nossas mãos a aprovação de pastores, porque são agora, eu diria até milhares de pastores da Paz Church Brasil e além fronteiras, além mar também. E aí vai chegando a nova geração de pastores para serem aprovados, e não são ordenados de qualquer jeito. E tal foi a surpresa de ver que alguns pastores ou pastoras nunca leram a Bíblia toda. Aí é um pouco chocante, fiquei preocupado com isso. Jesus está perto de voltar. E como é que pode a noiva não se apaixonar, pela carta de amor do noivo, que é a Bíblia? E claro que eu não vou perguntar, é ofensivo dizer para você levantar a sua mão, mas se eu perguntasse para essa fileira aqui, ou para essa, para vocês aqui, quantos de vocês já sabem o nome dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento, de cor? Que você fala cada um deles, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, aí você vai embora falando até Malaquias. Beleza, parabéns, já sabe o nome de cada livro do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Fala para mim aí, o que você me diria hoje como um seguidor de Jesus, como um discípulo de Jesus, como um cristão evangélico? O que você me diz? Você já aprendeu isso? Porque aprendi isso de berço. A minha geração foi uma geração assim que houve muito incentivo, muito ensino, muito treinamento. Se eu fosse te mostrar os diplomas que eu tenho, com toda a certeza que eu não vi nem um enfermo curado de botar o diploma na cabeça dele, não vi um demônio sair com meus diplomas, mas foi importante, é importante. Se alguém me perguntasse assim, e quantos anos você estudou? 39 anos, eu continuo estudando, continuo aprendendo, nunca parei de aprender. O dia que eu parar de aprender, eu vou ficar lá comendo poeira lá atrás. Então é muito importante isso na nossa vida cristã. E eu peguei um versículo aqui do livro de Hebreus, no capítulo 2, quando fala assim, ele diz assim, que importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vou repetir de novo, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aí quando fala verdades ouvidas, nós temos que entender em todo o contexto histórico, que a maioria das culturas da terra, tudo é transmitido, ainda é em muitas culturas, tudo transmitido por oralidade. Os pais, os anciãos, o cacique, o chefe, eles vão naquelas rodas, em volta da fogueira, vão passando para os mais novos conhecimento, sabedoria, experiência. E se eu for contextualizar o que está escrito aqui, eu diria assim, que importa, no nosso tempo atual, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, às verdades lidas, às verdades escritas, para que dela jamais nos desviemos. Porque hoje essa geração ela é indesculpável. Só aqui, no meu aplicativo da YouVersion, eu tenho aqui umas 7 traduções diferentes da Bíblia. É muito impressionante. Na minha época, eu só tinha o livro da capa preta, que a gente era apelidado, de ter o livro da capa preta, que era a Bíblia. Cuidado com esse povo aí,
que anda com esse livro da capa preta. Aí, o pastor Timóteo, muito sábio, ele comprou da associação, acho que dos bispos do Brasil, da Igreja Católica, aquele testamento de capinha branca, linguagem de hoje. E aí pronto, aí não tinha mais aquela barreira do povo do livro da capa preta, que era a Bíblia. A gente podia chegar tranquilo, até a gente dizia, não, essa é a mesma Bíblia lá da sua igreja. Aí pronto, eles relaxavam e começavam a ouvir a gente. Então, queridos, você tem uma ideia, quando eu recebi Jesus na minha vida, naquele primeiro mês, na época tinha a escola dominical, e o pastor Timóteo já me desafiou, disse, nós estamos começando uma série de ensinos no livro de Efésios. Gente, como foi gostoso para mim, aquele bebezão lá sentado e podendo ouvir versículo por versículo do livro de Efésios. Até hoje sou apaixonado pela carta aos Efésios. É muito profundo, é muito rico, é muito poderoso. Quando você contextualiza, o Paulo chegou em Éfeso depois de ter aquele pregadorzão poderoso, o Apolo, mas a igreja não crescia. Quando o Apolo sai, chega o Paulo como um supervisor, como um apóstolo. Ele faz uma pergunta crucial de todo supervisor. Supervisores têm que ter perguntas cruciais, importantes, para saber o que está acontecendo. E ele perguntou assim, eram no total 12 homens, era uma igreja numa casa, que hoje nós chamamos de life, né? Era um life ou uma célula numa casa, 12 homens. Claro que tinha mulheres, tinha crianças, mas eles tinham o costume de contar só os homens. E ele faz a pergunta crucial, disse, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E aí eles ficaram, quem sabe, né, olhando um para o outro. Nem ouvimos falar que existe o tal Espírito Santo. Aí o Paulo explica tudo para eles, impõe as mãos sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E gente, e olha só, num espaço de 2 anos, toda aquela província ouviu o Evangelho, sem ter televisão, sem ter internet, sem ter WhatsApp, sem ter Instagram, sem ter Facebook, sem ter a Bíblia impressa, sem ter moto, sem ter carro, sem ter avião. Mas qual era o diferencial deles e talvez nós hoje? Eles conheciam muito a palavra. O Paulo levou esse povo para a escola de Tirano. Que é Tirano? Era um amigo dele, provavelmente grego, que tinha uma escola de filosofia. E ele emprestou a escola de Tirano e por 2 anos ele ensinou ali, gente, coisas profundas. Então, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui hoje à noite. E nesses 2 anos, essa província foi totalmente afetada pela palavra e pelo poder de Deus. E quando você lê essa parte do livro de Atos, e você vai estudar a carta de Paulo aos Efésios, gente, é muito gostoso, é muito forte. Então eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu não estou falando que eu sou perfeito, ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para aprender ainda, mas a palavra de Deus nos transforma, ela muda porque elas não são apenas palavras, elas são cápsulas de poder, Agora, ultimamente, eu já tinha tido essas experiências, mas eu estou reativando, porque Paulo escreveu para Timóteo dizendo, portanto, eu te encorajo, eu te aconselho que tu reavives o dom de Deus que há em ti, que te foi concedido pela imposição das minhas mãos. Então, reavivar, reacender o dom. Então, eu nem tenho orado pelas pessoas, algumas pessoas, eu só tenho declarado a palavra sobre elas e elas são curadas. Por quê? Porque a palavra tem poder. Isso começa a chocar os cristãos, porque nós ficamos muito no discurso. Nós temos que sair do discurso para a prática.
E Jesus não está embalsamado nessas páginas da Bíblia. Ele está vivo e ativo. E Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente o mesmo. Agora acho que foi 4 ou 5 pessoas vieram para frente. Eu disse: eu não vou orar por vocês. Eu só vou declarar a palavra de Deus sobre vocês e vocês são curados. E o que eu disse sobre eles? Isaías 53, 4 e 5, quando tem a promessa de cura na entrega de Jesus na cruz, ou na redenção. Eu falei para eles assim, tinha mulheres, tinha alguém lá, acho que tinha só um homem. Certamente Ele tomou sobre si as tuas enfermidades e as tuas dores, Ele levou sobre si o castigo que te traz a paz mental, espiritual e física, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras foste sarado. E aquelas pessoas todas foram curadas naquele momento. Então acorde, isso não é só o pastor que tem que fazer, você também, porque Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então uma testemunha é alguém que viu e ouviu alguma coisa. Uma testemunha é um produtor de provas. Então, como você vai provar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou? Você tem que produzir essas provas. Amém, gente? Por várias manifestações, especialmente do seu caráter e da sua vida. Então, nessa noite, palavra e poder é o tema. E Jesus disse assim em Mateus 22, 29, Ele disse: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. São os 2 fundamentos: Escrituras, diga Escrituras, e poder, dunamis, o power, né? O poder de Deus. Então eles caminham juntos na criação. Tudo foi criado pela palavra e pelo poder. Inclusive, a palavra, ela é a essência de quem é Deus. Ele é o verbo, é a palavra que entabernaculou-se no ventre de Maria, e nasce Jesus, o Filho de Deus. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo, a palavra. Então, queridos, se eu colocar esse microfone aqui, ó, fala a Bíblia não vai falar. Se eu colocar aqui na Bíblia, aqui daqui, ó, não sei que põe um áudio, né? Fale, não vai falar. Por quê? Porque Deus escolheu você para ser o porta-voz dele aqui na terra, para ser a boca dele aqui na terra. Enquanto você abre a sua boca e fala a palavra, os milagres acompanham também. Todo milagre, toda vitória, toda transformação, em que nível for, sempre vai acontecer pela união da palavra e do poder do Espírito. Toda vez vai ser assim. Então Jesus já disse: olha, o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras. Tem que conhecer. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E foi com essa promessa que teve um cidadão aí, que eu não vim aqui para falar sobre política, embora todos nós sejamos políticos de uma forma ou de outra, mas ele saiu com essa palavra pelo Brasil todo. E está lá na presidência, sofrendo, às vezes apanhando igual cachorro, mas está lá, porque saiu com uma palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus é a verdade. Amém, gente? Então, os justos, lá no livro de Provérbios diz, são libertados pelo conhecimento, que estava no Antigo Testamento, reflete no Novo. Na verdade, o Antigo Testamento é como um alicerce em que o Novo Testamento foi construído em cima. Gente, é forte demais, né? Aí o Oséias, ele diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha só, às vezes eu vejo alguém em crise e eu pergunto sobre a vida dele na palavra. Como é que está a tua vida de devocional? Como é que está a tua vida de leitura? Como é que está o teu compromisso com a Bíblia?
aí a pessoa começa a titubear. E eu fico preocupado porque se aquele cristão não tem uma vida consistente na palavra, é um pouco complicado, gente. Eu vou usar a fé que eu tenho, mas Deus sempre opera e age pela fé que está no seu coração, até para a mudança do seu casamento. Como é que esse marido, canto de cerca, papel de embrulhar prego, vai mudar se ele não tem contato com a Bíblia? Entende, gente? Como é que essa esposa, que envergonha tanto o marido, que é igual o câncer nos ossos dele, é como um gotejar contínuo, é uma esposa briguenta em casa, é como um gotejar contínuo, né? É aquela hora você tentando dormir, aquela goteira caindo na sua cabeça durante a noite, e blá blá blá, e blá blá blá. Como é que vai ter expectativa dessa mulher mudar, se eu pergunto para ela qual o seu nível de compromisso, qual o seu contato, o seu envolvimento com a palavra de Deus? Quase zero ou praticamente zero. Vive, ou melhor dizendo, sobrevive pelo que o pastor oferece no domingo, ou pelo que é oferecido lá no Life Group ou na célula. Você já pensou, você que está me ouvindo, eu vou dar uma sapecadinha em vocês hoje, tá? Você que está me ouvindo aqui, está me ouvindo online, se você dependesse de 2 refeições semanais, onde você estaria? Totalmente doente, desnutrido, raquítico, vulnerável a tudo que é virose. Talvez até o Covid passasse lá na Belém, Brasília, aqui você já estava caindo doente. Por quê? Porque não se alimenta direito, não se alimenta corretamente. E Jesus disse assim, num confronto com Satanás lá no deserto: transforma essas pedras em pães se és filho de Deus. O que Jesus disse para ele? Está escrito. Olha o valor que Jesus dava para as escrituras. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, queridos, meu Deus do céu, que nessa noite o Senhor acorde, dê uma sacudida em nós e nos coloque de volta para a Bíblia, nos leve de volta para as Escrituras. E o povo de Deus pode ser destruído porque falta conhecimento. Até agora o pastor Marcelo, ele é um sobrevivente. Eu nem lembro, ficou quase 20 dias entubado, né, Simone? É a coisa mais terrível, irmão. Eu não sou acostumado com isso, né? Eu não vou nem descrever como é que ele estava lá, mas era horrível. Mas eu saí de lá cantando de boa, e a Simone me ligou: e aí, como é que está o pastor Marcelo? Aí eu comecei a cantar uma música, um forró para ela. Então ele está bem. Mas eu não podia dizer, eu não podia verbalizar aquilo que eu estava vendo. Aí eu chamei, conversei com a enfermeira lá da CTI, que é da nossa igreja, e disse: olha, fala com o médico, na real, não adianta maquiar, para nós só. Pergunte lá, como é que está a situação dele na real? Aí o médico disse: é gravíssimo. Eu dou 5%, generosamente eu dou 5%. Nós já fizemos tudo que podia ser feito. Meu Deus do céu, você recebeu uma notícia dessa, você tem que estar alicerçado no que diz a palavra, gente. Eu comecei, claro que não foi só a minha oração, foi a oração até de vocês, eu acho que até Araguaína, alguns de vocês oraram. Foi a oração de todo mundo, o jejum de todo mundo. Mas eu, como responsável direto pelo Marcelo, do pastor Marcelo, eu argumentava muito com Deus. Não, Senhor, não pode não, não pode ir. Não pode ir, tem muitas igrejas que ele está cuidando. Eu preciso desse rapaz. Porque a Bíblia diz o quê? Apresenta a tua demanda, alega as tuas razões, para que eu possa te justificar. Então eu apresentava a minha demanda, alegava as minhas razões, por que ele não tinha que ir. Ele é jovem ainda, ele ainda tem que ver mais coisas nessa vida, Senhor. Está incompleto o ministério dele, Senhor, não abro mão dele não. E aí eu orava tão especificamente, porque vagas orações recebem vaga resposta. Orava pelo fígado dele, para processar todo o medicamento. Orava pelo músculo cardíaco, pelo pulmão, para limpar, pelo pâncreas, né? Enfim, orava
cada parte do corpo dele eu orava, sabe, e abençoava e dizia em nome de Jesus que vida entre nesse corpo. E gradativamente, graças a Deus, ele foi retornando. Mas também lá, o pastor Marcelo estava passando uma batalha tremenda espiritual. Eu ia lá, eu conversava com ele mesmo em coma, porque aquele respirador é muito impressionante. Parece forçado, né? Não é a coisa natural do pulmão. Aí, o Eric foi lá, um pastor da nossa igreja, ele disse que ele via o Eric, parece de um fundo de uma garrafa, e a voz do Eric num túnel, dizendo: pastor Marcelo, nós te amamos. Pastor Marcelo, você não pode ir. Pastor Marcelo, a tua netinha está te esperando. Pastor Marcelo, a tua esposa está te esperando. Pastor Marcelo, nós estamos te esperando. Você vai sair daqueles que ele ouvia como num túnel longe, né? E ele via o Eric assim, como se fosse um fundo de garrafa. Outra vez eu não lembro, mas eu tinha uma luta tremenda lá. Os demônios me atacando e eu resistindo a eles com a palavra. Olha só, irmão, você pensa que não? Porque é como se a pessoa estivesse em duas dimensões já ali, né? E ele guerreando. Aí teve um dia que eu disse: eu guerreei tanto que eu não aguentava mais, eu estava muito cansado. Eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Eles no coma, olha como é que é esse mundo espiritual. Eu não aguento mais, Senhor, eu vou me entregar. Aí foi aí que veio a voz de Deus dizendo: não, eu estou cuidando de você, você vai voltar. Ele disse, no coma, ele disse que ele chorava muito, no coma. Depois ele voltou, está lá, e logo vai começar a pregar. Amém? Então, queridos, é muito importante. Destruído o fundamento, a Bíblia fala, que poderá fazer o justo? Qual é o fundamento? É o fundamento das Escrituras. Se uma pessoa, qualquer um de vocês casado, destrói o fundamento de que Deus odeia o divórcio, de que é para você viver com essa mulher até que a morte te separe dela, são fundamentos. Mas se você destruir esse fundamento, como é que eu vou poder te ajudar? Você restaurar o seu casamento. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Então é importante isso, nós entendermos isso. Eu vou pulando aqui, tá, irmãos? Porque não dá para a gente falar tudo. Isso aqui foi uma série que eu preguei, e aqui eu estou tentando fazer uma loucura de passar para vocês algumas coisas que são relevantes, importantes. Vamos lá. O Senhor, Ele tem a palavra dEle sobre intenso cuidado. Que coloca para a gente aí aquele terceiro ponto. Eu não sei quem está controlando aí, coloca para nós. Muito bem. Não, acho que é mais para frente aí. Pode ir rolando aí. Ele tem a sua palavra sobre cuidado e vigilância. O Senhor falou assim com Jeremias. O Jeremias, ele era só um garoto quando ele começou. O Senhor começou a aparecer para ele, dar as visões, dar a palavra para ele. E um dia Deus deu uma visão para Jeremias. E a Bíblia descreve no capítulo 1 que era uma vara de amendoeira. Ele disse, o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E o que o Senhor respondeu para ele? Ele disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí eu sempre ficava intrigado. Tem coisa assim que eu quero ser sempre investigado. Mas o que é esse negócio de vara de amendoeira? E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a pesquisar, e eu descobri que a raiz dessa palavra amendoeira no hebraico significa rapidez em cumprir. Então quando o Senhor pergunta para Jeremias, Jeremias, o que tu vês? É impressionante às vezes essa linguagem, né? A gente precisa às vezes saber como pesquisar. O que tu vês? O Jeremias disse assim, eu vejo que o Senhor tem rapidez em cumprir a sua palavra. Aí o Senhor elogiou ele, você viu bem, jovem, porque eu velo
sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, velar é ter sobre intenso cuidado e vigilância. Isso ativa a fé no meu coração. Isso ativa temor no meu coração. Porque se a Bíblia diz que o que tu semear tu vai colher, então, meu amigo, não brinque com isso, porque é uma faca de dois gumes. Mas se a Bíblia diz, se o Senhor Jesus disse, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, eu farei. Então, queridos, saiba que todas essas promessas, são mais de 8.000, o Senhor está dizendo, eu velo sobre a minha palavra, eu tenho ela sobre intenso cuidado e vigilância. Por isso que eu sempre afirmo, que quem ora a palavra de Deus, já ora a resposta, porque a palavra de Deus não volta vazia. Lá no livro de Isaías diz que assim como cai a chuva e a neve dos céus, e para lá elas não tornam, não voltam, sem antes ter regado a terra, para dar semente ao semeador e pão àquele que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz, aquilo que me dá prazer, e ela prosperará para aquilo que a designei. Então o Senhor tem designado palavra para a tua vitória pessoal sobre o pecado, palavra para você andar cheio do poder de Deus, palavra sobre o seu casamento, palavra sobre a criação dos teus filhos, palavra sobre a tua empresa, sobre os teus negócios. Enfim, queridos, é o manual da vida esse livro. Você tem que amar cada vez mais esse manual. É o manual daquele que te criou. Qualquer aparelhinho, qualquer coisa eletrônico que você compra, sempre vem um manualzinho, não é verdade? Então Deus cria essa grande nave chamada planeta Terra e não deixa você sem o manual. Ele te deu o manual, está aqui. A Bíblia diz que você é cidadão dos céus. Ele não deixou você sem a constituição dele, onde você sabe os seus direitos e os seus deveres como cidadão dos céus. Glória a Deus. Então, Salmo 119, 89 diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Irmãos, eu tenho uma confiança, eu estou orando, que quando eu estiver pregando a palavra, que milagre já vai acontecer no meio do povo. É gente sendo curada, é gente sendo liberta, é cadeias sendo quebrada, porque o salmista ele disse assim, a tua voz, ela libera chamas como de fogo. Então eu disse, o Senhor não vai vir aqui para liberar essas chamas de fogo, então eu vou abrir a minha boca, e essas chamas de fogo no reino do Espírito vai começar a se espalhar em todo o ambiente. Então não vai ter demônio que vai aguentar, tristeza que vai aguentar, opressão que vai aguentar. À medida que eu for falando, Pai, eu te peço, no nome de Jesus, que o teu povo vai sendo desatado. Amém, queridos? Você foi desatado, por isso que você está aqui. Um dia alguém falou para você a palavra no poder do Espírito, o Espírito tomou a palavra e regenerou você, fez você uma nova raça aqui na terra, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova raça. Amém, gente? Então nós somos essa nova raça. E não vá se escandalizar, é bíblico, perfeitamente bíblico, que Jesus nada fez aqui na terra, nem mais nem menos do que qualquer um de vocês pode fazer também. Porque Jesus operou aqui na terra apenas como um homem cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo e cheio da palavra. Ele tinha a palavra e ele tinha o poder, e os milagres acompanhavam ele. Amém, gente? Aí você diz, mas ele não era Deus. Sim, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Só que ele se despojou daqueles atributos que não pode ser transferido para o homem. Por exemplo, onipotência. Ele não era onipotente como homem.
ele dependia do poder do Espírito para criar, para liberar, para ressuscitar, para transformar, para acalmar a tempestade. Era o poder do Espírito. Ele não tinha a onisciência, que Deus sabe todas as coisas. Ele tinha o fluir, o operar do dom de palavra de conhecimento, do dom de palavra de sabedoria. Como tem os 9 dons operavam em Jesus, e ele fazia o que ele fazia. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E a minha crise maior é essa. Eu digo: Senhor, eu não posso ficar quieto. Eu quero tudo que o Senhor tem. Eu quero viver uma plenitude cada vez maior, de bênção, de vitória na minha vida. Eu não posso me conformar, eu não posso me acomodar. Então, a palavra do Senhor está sob vigilância do próprio Senhor, daquele que falou a palavra. Quarta coisa aqui, a palavra de Deus é algo vivo. Lá em 1 de Pedro 2,23, na linguagem de hoje, diz assim: pois vocês, quando eu falar vocês, você levanta a sua mão e diga eu. Pois vocês, isso mesmo, pela palavra viva e eterna, palavra de Deus, vocês nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. Meu Deus do céu, que coisa linda. João 6,63, Jesus diz: somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e a palavra que eu lhes disse são Espírito e são vida. Que coisa tremenda. Vou te dar mais uma escritura, porque a palavra de Deus no original significa é algo vivo. É algo vivo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração humano. E continuando o versículo diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então, querido, você vai tomar a palavra de Deus. Como é que eu faço, pastor? Eu quero te fazer um desafio para a gente terminar. Você precisa desenvolver um hábito de ler a Bíblia todos os dias. Comece lendo. Quantos minutos, pastor? 5 minutos. Quem aqui acha que dá conta de você ler a Bíblia 5 minutos? Levanta a mão. Deixa eu olhar aqui, essa turma aqui, vamos lá. Quantos dão conta de ler a Bíblia 5 minutos por dia? E essa galera aqui, ó, da minha esquerda aqui, não é possível. O livro de Zacarias diz: não despreza o dia dos humildes começos. Comece com 5 minutos, todo dia. Vou te dar uma sugestão, aliás, sugestões. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Leia como se fosse cada dia do calendário. Hoje é quanto? 12, né? É 12. Então eu vou ler o capítulo 12. Do capítulo 12, tente sacar dali, porque é tanta sabedoria, mas tente sacar algo dali, pelo menos um versículo que mais marcou a sua vida. Vá guardando aquilo com você, ore a respeito daquilo, faça uma breve oração, 5 minutos, é demais. Aí eu fiz, beleza, comecei, aí no outro dia eu esqueci. Então, a instrução do médico é o seguinte: você esqueceu de tomar, no outro dia não tome 2 comprimidos não, continue tomando um só. Para facilitar a tua vida, continue, no próximo dia 5 minutos. Senhor, me perdoe o meu esquecimento, porque, irmãos, aquilo
aquilo que você valoriza, você vai levar a sério. Se você não valoriza, você não leva a sério. Aí vai desenvolvendo o hábito. Eu digo 21 dias para desenvolver o hábito. Não, eu pesquisei. É de 60 a 80 dias para desenvolver um hábito. Que aquilo vai criando raiz em você. Hábitos também, ele tem gatilhos. Você tem que criar, deixar a Bíblia, talvez aberta em algum lugar, ou no lado da cama, não sei aonde, que em vez de você sacar o teu celular para olhar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, para ver o que tem naquele dia para ti, especialmente o WhatsApp, porque eu sofro essa tentação também, sou igual você, né? Aí você já deixa a Bíblia aberta ali e o celular por baixo, entendeu? Porque é um gatilho, preciso ler o meu 5 minutos hoje, amém? Aí você pode ir para o Evangelho de João, vá lendo o Evangelho de João até Apocalipse, depois você pode voltar e ler Mateus, Marcos, Lucas e João e ir de novo até o final, amém, gente? Ou você pode pegar o livro de Salmos e ir curtindo o livro de Salmos, são 150. Aí quando chegar o Salmo 119, que é 176 versículos, é o maior capítulo da Bíblia, você pode dividir ele em partes. Glória a Deus. Ou você pode escolher o livro de Filipenses e ir lendo ele devagar. Ou você pode ler por 7 dias, para a sua cura, o seu bem-estar mental, físico e espiritual, o Salmo 23, café da manhã, o Salmo 23 no almoço, e o Salmo 23 no jantar, se você janta. Se não, leia antes de dormir, já bocejando mesmo, aí já põe a Bíblia lá e durma. Você aqui está me entendendo? Irmãos, outra dica, nada de bibliomancia, que tem gente, eu fazia isso quando era bebê na fé. Senhor, eu fazia uma oração religiosa, Senhor, fala comigo. Eu ainda fazia, mudava até a voz, né? Me dá uma direção, paizinho. Aí eu fazia assim, de olho fechado. Glória a Deus. Sabe que muitas vezes funcionou? Quem aqui já fez isso, gente? Já não funcionou muitas vezes? Funcionou. Mas será que se você tivesse um namorado, a moda antiga, ele mandasse uma carta de amor para você, vou ler a última página, vou ler só a primeira página, não funciona, você quer ler todo, que você está apaixonado, entendeu? Então leia todo, vá pegando um livro completo, leia. Irmãos, e teve um brother aí, que ele estava numa crise, e ele fez essa oração, Senhor, fala comigo, me dá uma direção que eu devo fazer. Aí ele leu, Judas foi e enforcou-se. Está repreendido, isso não é de Deus. Senhor, por favor, o Senhor precisa falar comigo, a segunda vez. Aí ele leu um versículo que estava dizendo, vai tu e faze de igual modo. Em nome de Jesus. Você já viu? Tem crente que fica sobrevivendo a caixinha de promessa. Quem aqui tem caixinha de promessa ainda em casa? É uma caixinha de promessa lá, sobrevive a petiscos. Aquilo é um petiscozinho, às vezes é só palavra de condenação. Já arrepende, emenda teus caminhos perante Deus. É sempre assim as caixinhas de promessa. Mas tem muita promessa boa. Eu queria criar uma caixinha de promessa para vocês, mas só de lapada em vocês. Brincadeira, tá? Só de lapada em vocês. Então, queridos, faça isso. Eu estou lendo um livro que é Hábitos Atômicos, lá no Kindle. Kindle é um aplicativo que você compra livros. Eu tenho uma biblioteca lá, eu carrego uma biblioteca de livros, é mais fácil. E eu comprei esse livro. Gente, que livro gostoso, não é evangélico, mas eu acho as escrituras lá dentro, porque ele vai falando dos pequenos hábitos que somados se tornam um poder muito grande. Se você crescer 1% por dia, 1%,
Conte em uma semana, conte em um mês, conte em um ano o que você não crescerá. Por isso que quando eu falo em 5 minutos de leitura da Bíblia, você vai longe, você irá muito longe, porque de 5 minutos você vai começar a tomar gosto, e você vai ver o valor que ela começa a ter na sua vida. E aí, queridos, você irá muito além. Outras dicas aqui, rapidinho, já vou terminar. Tem métodos simples para memorizar as escrituras. Eu sei muitas escrituras memorizadas, mas eu gostaria de dar só essa dica aqui. Você pega um verso das escrituras, eu quero memorizar, eu quero imitar o meu Senhor Jesus, que tinha a palavra no abrir da boca dele. Capeta vinha com uma historinha, ele dava uma lapada nele, atravessava ele com a espada do Espírito. Está escrito, dito está, e o diabo teve que fugir. Eu já ministrei muita libertação, e quando eu citava as escrituras para esses capetas, eles ficavam doidos, eles gritavam, porque a palavra tem muito poder. Eu citava certos textos da Bíblia. Então, queridos, é assim, você leia uma vez em silêncio, leia 2 vezes em silêncio, tem que estar quieto em algum lugar. Leia a 3ª vez em silêncio. Isso é um método. Você pode fazer do outro jeito que você achar melhor. Depois você pega, leia uma vez em voz alta, leia a 2ª vez em voz alta e leia a 3ª vez em voz alta. Beleza, aí você pode marcar ali, fechar e tente falar sem olhar mais. Se conseguiu, beleza. Tem gente que tem uma mente assim fotográfica. Tem outros que tem mais luta. E especialmente quando vai chegando já começa a ficar do meio-dia para tarde, aí já tem mais dificuldade de memorizar, né? 3ª coisa, juntamente, você escreve uma vez, olha o verso, escreve uma vez, escreve a 2ª vez, o mesmo versículo, e escreva a 3ª vez, porque agora você leu 3 vezes em silêncio, você leu 3 vezes em voz alta e você escreveu 3 vezes. Aí não é possível que não fique em você alguma coisa. Aí depois você tenta falar. Ou eu coloco, a Simone sabe disso, em vários lugares de casa, né? Eu coloco não é nem eu, Felipe que me ajuda com isso. Eu mando para ir lá em Palmas, ele coloca, trabalha lá no computador, coloca numa moldura, e ele me manda, eu imprimo só o versículo de poder assim. Aí eu coloco perto do purificador de água, tem na saída para a cozinha externa, tem no espelho lá do banheiro do meu quarto, no lado assim, na cerâmica. Eu vou espalhando todos esses versículos. Eu vou beber água, está lá escrito: este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Eu vou sair para a cozinha, está lá: a oração de um homem justo é poderosa e eficaz. Eu vou lá para o banheiro, para o espelho do banheiro, está lá no lado: eu creio que eu verei a bondade do Senhor triunfar nessa terra. E às vezes eu abro a boca: eu creio que eu verei a bondade do Senhor triunfar nessa cidade de Belém, triunfar no estado do Pará e triunfar no Brasil. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor triunfar na Pastor, triunfar em Araguaína, e triunfar em todo Tocantins, e triunfar no Brasil. São declarações, irmão, não são simples, são palavras de Deus. Eu não vou ter tempo para falar, eu vou deixar para o Júnior, quando o Júnior pregar, para falar sobre a neurociência, de criando novos trilhos no seu cérebro. Porque, e uma última dica, meditação. Quantos aqui sabem meditar na palavra de Deus? Levante a mão bem alto. Quantos sabem? 1, 2, 3, 4, 5. Quem não sabe, levante a mão bem alto. Não sei, pastor, meditar na palavra de Deus. Aí tem gente que não sabe se sabe, e aí não levantou a mão. Beleza, vocês estão me ajudando muito como pregador. Estão me ajudando, como dizia meu sogro,
barbaridade que vocês estão me ajudando. Então, olha só. Quem aqui se preocupou hoje? Levante a mão, seja honesto. Quem aqui se preocupou essa semana? Vamos dizer, levante a mão. Todo mundo. É a mesma coisa, filho. Você pegou aquele problema, você ficou remoendo, e ficou remoendo, e ficou remoendo, e tem gente que adoece do estômago, fica com pressão alta, fica com dor de cabeça, não dorme à noite, porque pega um problema e medita nele, e dá replays, dá flash, vira em todos os ângulos, coloca em 3D, até entra dentro dele virtualmente, dentro do problema. O que é isso? Meditação. É simples. Agora a neurociência está descobrindo isso eu esqueci o nome do termo, mas é como se alguém andasse, aqui está um campo, está um pasto aqui, você anda tanto nele, que ele vai criando um trilho ali, é uma trilha, né, ali. A mesma coisa tem no teu cérebro, tem umas trilhas assim, a trilha da preocupação, a trilha da ira, e aí por diante. Toda vez que acontece uma situação, qual é teu escape? É se preocupar. Agora, me levante a mão, quem passou um dia inteiro preocupado, ou uma noite inteira preocupado, e quando foi de manhã, o problema estava resolvido. Levanta a mão. Teve gente que se preocupou tanto e resolveu o problema, mas sem orar, sem falar com Deus. Foi assim? Você só ficou pensando no problema, aí você viu ele se resolver. Não, queridos. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Não andeis ansiosos ou preocupados de coisa alguma. Aí você desenvolve, em vez de se preocupar, você vai fazer o quê? Vai orar. Vai confiar naquele que tudo pode. Vai deixar a tua incapacidade ser transformada em grande capacidade dele de ver as transformações. Meditação na palavra, não é aquela meditação, não tem nada a ver isso não, tá, irmão? Esvazia a mente, unga buga, não tem nada a ver. Tem nada a ver com mantra, tem a ver com a palavra de Deus, que é algo vivo. Você vai pensar naquilo, vai refletir sobre aquilo profundamente, vai se apossar, vai orar, vai deixar aquilo marcar a sua vida.